E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retcons e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, por que você faz a introdução? Amigos, o nosso amigo aqui, nosso amigo Tutube, ele falou que todo criador de conteúdo tem que aparecer. Então, eu tenho que aparecer querendo ou não. Para quem não gosta de ouvir a narração, não ouvir a introdução, você tem a opção de pular. Sempre tem alguém que deixa nos comentários quando começa a narração do vídeo. E eu não apago. Eu apago só se tiver muitos comentários falando do começo do vídeo, porque eu tenho medo daqui da nossa lupa do nosso amigo aqui me encontrar. Aí eu deixo só um. Para quem viu que já tem um comentário falando quando começou a narração, por favor, peço de coração que não deixe mais, tá bom? Gente, a história de hoje eu achei muito bacana, eu amei. Ela vai entrar na seleção Mamão com Açúcar. Para quem não sabe, a seleção Mamão com Açúcar é só para história bonitinha, chamego, love, love. Eu achei ela muito bonita, gostei do enredo dela. Achei sim que o casal principal se ama. Ele foi embora para poder se livrar das garras da mãe dele, para poder ficar com ela, e ela foi embora para ele não sofrer e conseguir fazer as coisas dele sem ela. E no final eles ficam juntos. Ai, gente, eu amei de coração. Não sei se alguns de vocês vão gostar ou não vão conseguir entender o rumo da história. Eu demorei um pouquinho, confesso que eu sou bem lenta, mas eu li, reli de novo e eu gostei muito. Então, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo e até logo. Tchau! Na despedida de solteira da minha melhor amiga, Fiona Clark, todo mundo estava jogando o jogo de bebida do Eu Nunca. Levantei meu último dedo e soltei a bomba. Namorei um herdeiro da elite da costa leste. Alguém sorriu de lado. Na cidade capital, todo garoto rico se chama de elite. Então, quem foi? Distrito Lakeview. Sobrenome, Johnson. A sala ficou em silêncio instantaneamente. O noivo de Fiona falou devagar, quase incrédulo. Então foi você quem terminou com Christopher Johnson naquela época? O quarto pareceu girar. Pisquei tentando focar em Michael ao meu lado. Espera, como você conhece ele? Você conhece ele? Ele voltou ao normal, mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. Não, mas na região de Lakeview, só existe uma família com o sobrenome Johnson. É essa mesma. Fiona, sempre fofoqueira, se inclinou. Se ele é considerado um herdeiro, então a família dele deve ser rica, certo? Assenti e fiz um gesto vago. Sim, ele tem um lago no quintal. De verdade. Com um cais até. Uau! Um lago particular em Lakeview? Isso é mais do que ridículo. Então ele foi bom com você? Ele foi incrível. Graças a ele, consegui terminar a faculdade sem problemas. E ele era bonito? Uma imagem nítida do rosto dele passou pela minha mente. Assenti. Comparável a uma estrela de cinema, honestamente. Você não deveria se apaixonar tão jovem por alguém como ele. Isso eleva muito o padrão. Depois disso, ninguém mais se compara. Fiona suspirou. Rico, bonito, te tratava bem. Por que diabos você terminou com ele? Parei por alguns segundos. Não foi realmente um término, eu disse. Famílias como a dele não se casam com garotas como eu. O interesse de Michael aumentou. Ele jogou o celular na mesa e fez um gesto para os outros na sala. Exceto por mim e Fiona, que viemos de Civil City, todos os outros eram amigos do Michael da cidade capital. Eles trocaram olhares cúmplices, entenderam sem dizer uma palavra e saíram da varanda rumo à sala de jogos lá embaixo. Ficamos só nós três na varanda. Eu, Fiona e Michael. Ele me serviu uma bebida e a entregou. Vamos lá, conta. A mãe dele te pressionou ou algo assim? Na verdade, não. Uma mulher do status dela não precisaria recorrer a táticas comigo. Ela só me forçou a encarar a realidade. Na época, eu estava quase me formando. Christopher perguntou para onde eu queria viajar. Eu tinha visto vídeos dos vulcões e geleiras da Islândia nas redes sociais e mostrei animadamente para ele. Mas ele estava em uma ligação, com o tom tenso de frustração. Tenho estado ocupado ultimamente. Não há muito tempo para voltar para casa. Ela também está ocupada com o estágio e a tese. Se você vai falar assim, não me ligue da próxima vez. Ele desligou e encontrou meu olhar. Suas pálpebras abaixadas não conseguiam esconder o desconforto. Era sua família? Perguntei nervosa. Sim. Então você vai voltar? Não. Quando viu o vídeo no meu celular, mudou rapidamente de assunto. Então, já decidiu para onde quer ir? Eventualmente marcamos a viagem para a Islândia. Mas no caminho de volta do trabalho, um carro me bloqueou. A janela desceu lentamente, revelando um rosto marcante e régio. Você deve ser a Jéssica, disse calmamente. Sou a mãe do Christopher. Observei o carro elegante, obviamente caro. A senhora Johnson sorriu. Queria te convidar para um jantar simples.
Christopher disse que você estava ocupada, então decidi vir pessoalmente. Congelei. Depois olhei para baixo para ligar para Christopher. Ele está ocupado entretendo clientes. É melhor não incomodá-lo com algo pequeno. Ela não levantou a voz. Não precisava. 2 homens avançaram. Um pegou meu celular, o outro me convidou para entrar no carro. Não tive escolha a não ser obedecer. A mansão Johnson ficava em Lakeview. Pelas janelas, eu podia ver o lago no quintal. Percebi que a riqueza deles estava muito além do que eu imaginava. Na sala, outra mulher estava sentada. A senhora Johnson a apresentou com um sorriso. Esta é a senhorita Williams, noiva de Christopher. Olhando para ela, congelei. Reddit, contos e afins. Quando isso aconteceu? Como eu não percebi? Ao ver meu rosto pálido, o sorriso da senhora Johnson se aprofundou. Christopher nunca te contou? Eles ficaram noivos há muito tempo. Certo, não precisava contar isso para uma estranha, murmurei. A senhora Johnson me deixou de lado e voltou-se para a senhorita Williams. Então essa é a garota que o Christopher tem mantido escondida? Não é feia. A senhora Johnson assentiu com aprovação. Ela é promissora, uma das melhores da turma. Caso contrário, não teria chamado a atenção do Christopher. A senhorita Williams me lançou um olhar breve, sem expressão. Ouvi dizer que ela é do Sudoeste? Como eles se conheceram? Há algum problema com o passado dela? Não se preocupe. Christopher não é imprudente. Há uma história aí, mas eu não me envolvi. Ela continuou casualmente. Quando o pai de Christopher sofreu um acidente em uma caminhada, ela correu para buscar ajuda. Na época, deram a ela o contato dele, dizendo que poderia ligar a qualquer momento se precisasse. Ela nunca ligou, até anos depois. A família dela a tirou da escola e tentou forçá-la a um casamento arranjado. Sem saída, ela finalmente pediu ajuda, e Christopher foi atrás dela. Ela teve sorte. Depois, ele começou a apoiá-la financeiramente. Quando ela veio para a cidade capital para a faculdade, eles finalmente se conheceram, e tudo o que veio depois aconteceu. A senhorita Williams puxou o canto da boca. Com uma conexão tão profunda com o Christopher, acabo me sentindo uma estranha. A senhora Johnson riu levemente. Vinda de uma cidade pequena, ela sempre vai parecer sem refinamento. Mas isso é com você. Christopher sabe disso. Por isso a manteve fora de vista. Não posso controlar o que aconteceu antes, mas agora que você decidiu falar de casamento formal, como exatamente Christopher pretende lidar com ela? A senhora Johnson permaneceu composta. Ele a apoiou por anos. Uma pessoa grata sabe o que fazer. Se não souber, eu resolvo. Pequenas coisas assim. Posso decidir sem avisá-lo. A conversa me atingiu como um golpe. Meu peito apertou. Mal conseguia respirar. Então a inquietação e o nervosismo de Christopher não eram por mim, eram por ela. Ele estava prestes a se casar com outra e não sabia como me contar. Uma fileira de seguranças atrás de mim era como uma parede. Escapar era impossível. A senhorita Williams sorriu levemente. Com a senhora Johnson cuidando disso, fico tranquila. Aliás, trouxe um ótimo vinho tinto espanhol da minha viagem recente. Por favor, experimente. O acordo estava selado. A senhora Johnson riu baixo e sinalizou para o mordomo. Hoje o prato principal é peixe. Peixe branco da primavera, com espinhas tão macias quanto algodão. Até o chefe veio do sudoeste para isso. Forcei um sorriso educado e tentei sair. A senhora Johnson me lançou um olhar frio. Se a senhorita Miller não estiver disposta, não vou forçá-la. Dessa vez, os seguranças não me impediram. De volta para casa, arrumei minhas coisas. O apartamento? Foi Christopher quem comprou para mim durante o estágio, por conveniência. Agora que tudo acabou, não havia motivo para ficar. Felizmente, encontrar outro lugar não seria difícil. A formatura estava há pouco mais de 2 meses. Eu poderia solicitar moradia da empresa mais cedo. Islândia? Esquece. Frio demais. Nada que valha a pena ver. Todo o apoio financeiro que Christopher me deu foi meticulosamente registrado no meu caderno. Eu poderia devolver uma parte agora e o resto depois. Mas quanto mais eu somava, maior ficava o valor. Então, meu olhar caiu sobre o anel. Ele me deu, prometendo que nos casaríamos após a formatura. Caí no chão, soluçando. Meus dedos tremiam enquanto tentava tirá-lo. De repente, bip bip, a campainha soou e a porta foi aberta. Christopher entrou, ofegante. Quando me viu ainda ali, respirou fundo e fechou a porta em silêncio. Foi até a mala, tirou as roupas e as pendurou novamente. Eu as tirei. Ele guardou de novo. Depois de várias tentativas, perdi o controle. Christopher, vamos terminar. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Nunca gostei da Sofia, e nunca fiquei noivo dela. Essa foi a decisão deles, não minha. Continuei arrumando. Ele segurou minha mão. Jéssica, eu te amo. Congelei. Foi então que percebi. A camisa dele estava encharcada de álcool e havia marcas de mãos no rosto. Naquele instante, minha preocupação superou a dor. Toquei o rosto dele e forcei um sorriso. Estou bem. Você só precisa seguir o que sua família quer. Ele me puxou para os braços. Eu não vou. A voz falhou. Ninguém pode me obrigar. Respirei fundo. Talvez ainda houvesse chance. Assenti. Então vamos manter o plano. Islândia.
Ok. Mas a Islândia nunca chegou. O aviso de transferência veio primeiro. Corri para casa. Christopher já tinha feito as malas. 2 seguranças estavam atrás dele. As lágrimas vieram na hora. Por que você está sendo transferido? É por minha causa? Ele me abraçou. Não chore, é só trabalho. Volto em 2 anos. Para onde? Ele hesitou, e disse o nome de um lugar que eu nunca tinha ouvido. Pesquisei. Uma cidade remota, isolada, cercada por colinas e florestas. Levei segundos para entender. Era um aviso. Eu tremi. Volta para casa. Aceita o casamento. É só um acordo. Jessica! Ele me interrompeu. Você vai me entregar assim? Fiquei em silêncio. Ele respirou fundo, mais calmo. Eu quero ir. Sempre quis sair. Essa é minha chance. Olhou fixamente para mim. Você vai me esperar? Não respondi. Ele levantou meu queixo. Você vai me esperar? Sim. Os olhos dele estavam vermelhos. Ele me abraçou forte. Se sentir minha falta, escreve uma carta. Lá não tem sinal. Ok. Me espera. Só 2 anos. Mas essa seria a última vez que realmente nos vimos. 1 mês depois que Christopher partiu, recebi a carta dele. Ele escreveu que estava indo bem. Embora remota, a cidade tinha um charme tranquilo. Colinas onduladas, moradores sorridentes e riachos claros faziam o lugar parecer vivo. Ele passava nas casas dos moradores de vez em quando, ajudando as crianças a ler. Jéssica, foque no trabalho e em viver bem. Não pense em mais nada. Daqui a 2 anos eu volto e me caso com você. Então a senhora Johnson apareceu diante de mim novamente, sua expressão afiada, indecifrável. Não pense que venceu. Ele está abrindo mão do futuro por você agora, mas espere 3 ou 5 anos. Quando aqueles menos capazes que ele subirem mais alto, ele vai te culpar. Vai te culpar por não ter ido embora quando você podia, por tê-lo segurado. Você acha que o amor pode superar tudo? Errado. No fim, vocês vão acabar se odiando. Eu não tinha nada a dizer. Já era quase verão, mas um frio profundo subiu pelas minhas costas, se espalhando por todo o meu corpo. Me forcei a voltar para casa. Na porta, Sofia estava parada, estendendo algumas fotos. Quer ver o Christopher? Posso te levar até lá. Foram mais de 1000 milhas da Capital City até Plainville, um voo que levaria horas. Assim que pousamos, pessoas organizadas por Sofia nos levaram para o interior das colinas em um SUV. O carro dirigiu por um longo tempo antes de parar à beira da estrada. Ela apontou para as águas rasas abaixo, onde uma multidão havia se reunido. Ali. Christopher está ali. Lembrei da primeira vez que o vi. Ombros largos, cintura estreita, um terno perfeitamente ajustado, parado no portão da nossa universidade. Cada detalhe impecável. Mesmo em meio à multidão, ele brilhava irresistivelmente. Agora, encostei na janela, procurando até finalmente reconhecê-lo. Ele estava bronzeado. Estava lutando com um porco, junto com alguns moradores locais. Exatamente como nas fotos que Sofia me mostrou. Bagunçado, sujo, completamente sem refinamento. Pela primeira vez, ele parecia vulnerável e desalinhado. Meu nariz formigou, e lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Como ele podia estar assim, tão completamente fora de lugar? Sofia suspirou ao meu lado. Entre essa geração de famílias de elite da Capital City, Christopher sempre se destacou. Meu pai disse que talvez um dia ele até superasse a mãe. Tia Eleanor não chegou onde está sendo gentil. Ela não vai ceder só porque Christopher está lutando. Vou ser sincera com você. Se ele continuar assim, ela não terá escolha a não ser cortá-lo. Ela abaixou o vidro e acendeu um cigarro. Sinceramente, Jéssica, eu não queria me intrometer entre vocês dois. Mas aproveitei os privilégios da minha família por tanto tempo. Não posso simplesmente ir embora quando a família precisa de mim. Christopher não entende isso. Ele se rebelou completamente, e olha o resultado. Antes, uma estrela em ascensão na capital, admirado e mimado. Agora está aqui, ajudando a pegar porcos um dia, procurando cachorros perdidos no outro. Jéssica, você realmente quer vê-lo assim? Eu não o amo. Não entendo se o amor é realmente mais importante do que o futuro de alguém. Se é assim que você se sente, vá procurá-lo. A família Williams não precisa de um casamento arranjado com alguém que a mãe dele já abandonou. Encostei na janela, meus dedos tremendo involuntariamente. Ao longe, Christopher finalmente conseguiu pegar o porco. Os moradores o amarraram e o carregaram de volta. Christopher se curvou com as mãos nos joelhos, como um bambu vergado pelo peso. Quando recuperou o fôlego, ele o seguiu. Depois de alguns passos, olhou na nossa direção. A encosta estava cheia de árvores. Ele não tinha notado o carro. Virou-se e continuou andando. O sol se pôs atrás das colinas. Desviei o olhar calmamente. Sofia, vamos voltar. Tem certeza? Obrigada pelo esforço. Sofia não disse mais nada, apenas sinalizou para o motorista partir. Ela já tinha conseguido a resposta que queria. No retrovisor, a figura de Christopher ficava cada vez menor. Uma brisa fresca da montanha atravessou o carro. Viramos uma curva, e a pequena vila desapareceu de vista. Fechei os olhos, sentindo mechas do meu cabelo roçando minhas têmporas com o vento frio. De volta à Capital City, levei apenas 2 dias para arrumar e organizar minhas coisas. Antes de sair, limpei o apartamento completamente, como se nunca tivesse morado lá. No trem para Civil City,
Pensei que sua carta de despedida devia estar chegando naquele momento. Naquele verão, tudo o que estava ligado a Christopher chegou a um fim abrupto. Nos 6 anos seguintes, não ouvi uma única palavra sobre ele. Trabalhei, administrei meu próprio negócio e foquei em sobreviver. Quase não tinha tempo livre. De vez em quando, eu sonhava com ele. Ao acordar, apenas ficava olhando para o vazio. Sentir falta dele era como uma longa e interminável estação de chuvas. Por mais que eu tentasse, não conseguia apagar a parte de mim que ainda pertencia a ele. E por muitos anos, carreguei esse arrependimento. Se ao menos eu tivesse me despedido direito naquela época. A sala ficou em silêncio. Enxuguei minhas lágrimas, pedindo desculpas repetidas vezes. Desculpa, no seu grande dia, por causar tudo isso. Michael me encarou por um momento, depois pegou a garrafa e me serviu outra bebida. Hoje é sobre honestidade, Jéssica. Beba o quanto quiser. Não se preocupe, eu cuido de você. Fiona lançou um olhar fulminante para ele. Amanhã é o casamento. Se ela ficar bêbada, de onde eu vou tirar outra dama de honra de última hora? Relaxa, amor. Eu cuido de tudo, tá bom? Agora, Jéssica, me diz. Você ainda gosta dele? Quer ficar com ele? Inclinei a cabeça pensando seriamente e assenti. Sim. Depois balancei a cabeça. Mas não podemos ficar juntos. A essa altura, ele provavelmente já estava casado. Talvez até tivesse filhos. Mesmo que não estivesse, os problemas daquela época não teriam simplesmente desaparecido. Eu não fiquei todos esses anos distante para esquecer a realidade. Uma brisa quente entrou pela porta do pátio, úmida, mas suave, trazendo a leveza da primavera da Capital City. O calor e o álcool juntos faziam minha cabeça girar. Fiquei tonta. Cada vez mais. Em algum lugar ao fundo, alguém parecia estar falando ao telefone. A voz se aproximava cada vez mais, estranhamente animada. Aqui está sua chance. Volte rápido de Maplewood. Juro que é ela. Se você estiver mentindo, que um raio caia na minha cabeça. Quando o alarme tocou, minha cabeça ainda estava latejando. Me arrastei para fora da cama, tomei banho e troquei de roupa. A ligação de Fiona chegou. Querida, quando estiver pronta, desça. Michael pediu a um amigo para te buscar. Vamos primeiro ao estúdio de noivas para a maquiagem. Depois voltamos juntas para o hotel. Não precisa. Só me mande o endereço. Posso pegar um táxi. Você veio de Civil City para ser minha dama de honra. Como eu poderia deixar você pegar um táxi sozinha? Calcei os sapatos às pressas e fui para o elevador. Isso não seria incômodo demais para ele? Tudo bem. Michael disse que eles são amigos próximos. Ele raramente volta à cidade capital, então vale a pena aproveitar a oportunidade. O elevador desceu até o segundo subsolo e abriu com um leve som. A voz de Fiona ecoou na silenciosa garagem subterrânea. Michael acabou de mandar mensagem. O amigo dele está esperando na zona C. Um SUV cinza, placa BM628, de Maplewood. Meus passos pararam. 0628. Meu aniversário. O amigo dele, ele é da cidade capital? Sim, mas trabalha em Maplewood. Ele disse que não poderia vir, mas de repente mudou de ideia ontem à noite. Enquanto ela falava, vi o homem encostado na porta do carro. Ele estava olhando para o celular. Eu não conseguia ver o rosto dele. Mesmo assim, meu coração começou a disparar e minha boca ficou seca. Desliguei imediatamente e me virei para sair. Ele ouviu o movimento. Guardou o celular e deu um longo passo à frente. Jéssica, para onde você está indo? Minha coluna se enrijeceu e me virei como um fantoche de articulações travadas. O homem à minha frente não carregava mais a arrogância marcante da juventude. Mesmo com roupas casuais, parecia firme e contido. Torci o pequeno anel em forma de losango na minha mão esquerda e o escondi na palma. Forçando a compostura, estendi a mão com um sorriso profissional. Olá, Christopher. Quanto tempo? Ele olhou para minha mão e então sorriu de repente. Nos conhecemos bem demais para isso. Vamos. Você é a dama de honra. Não pode se atrasar. Suas palavras foram educadas, mas ele não apertou minha mão. Algo se esvaziou dentro do meu peito. Não consegui dizer se era alívio ou decepção. Respirando fundo, entrei no carro dele. Quando a porta se fechou, o mundo ficou em silêncio. Christopher não ligou o motor imediatamente. Fingindo calma, abaixei a cabeça e mandei mensagem para Fiona. Eu bebi demais ontem à noite. Não passei vergonha, né? Ela respondeu rapidamente. Não. Você só contou a história daquele herdeiro da elite da Costa Leste. Bem dramática. Fechei os olhos. Eu teria preferido ter passado vergonha. Você tem se saído bem nesses últimos anos? Ele falou de repente. Quase deixei o celular cair. Me recompondo, respondi casualmente. Muito bem. E você? Christopher segurou o volante e ficou em silêncio por um longo tempo. Tempo demais. Ao ponto de eu não saber mais como agir. Só então ele ligou o carro. Não muito bem. Fiquei distraída durante todo o casamento. Quando a noiva e o noivo trocaram as alianças, alguém cutucou meu braço, trazendo-me de volta à realidade. Puxei os anéis apressadamente da minha bolsa e subi ao palco, mas acabei prendendo a barra do vestido. Achei que ia cair. Um braço se estendeu por trás e me segurou. Virei-me, corando, e sussurrei um agradecimento. Não precisa. Christopher se afastou educadamente e voltou para a multidão. No palco, Michael sorriu de forma maliciosa. Christopher, por que você não sobe também? Christopher lançou um olhar frio para ele. O aviso era inconfundível.
Michael se encolheu e não disse mais nada. O olhar de Christopher passou por Michael e pousou em mim. Firme, afiado, impossível de ignorar. Fiquei tão sem jeito que mal conseguia levantar a cabeça. Depois da cerimônia, eu estava prestes a me despedir de Fiona e sair mais cedo quando a mãe de Michael me segurou e me apresentou a Christopher. Esta é a senhorita Jessica Miller. Ela administra uma empresa com a nossa Fiona. Você conhece o Gleam, não conhece? A plataforma social feminina mais popular do momento. A senhorita Miller a desenvolveu sozinha. Então ela se virou para mim. Senhorita Miller, este é meu enteado, Christopher. Ah! Fiona de repente levantou a saia e pulou, gritando. Christopher! O Christopher do distrito Lakeview! A mãe de Michael pareceu confusa. O que houve com você? Por que está tão animada? Christopher curvou levemente os lábios. Ela provavelmente ouviu algumas histórias sobre mim pela senhorita Miller. A mãe de Michael se animou. Ah, é? Vocês já se conheciam antes? Sim, nós namoramos. Quando eu estava na faculdade, o Sr. Johnson me apoiava financeiramente. Conversávamos com frequência sobre meus estudos. Interrompi rapidamente, fazendo um gesto para que ele parasse. Não havia necessidade de trazer o passado à tona e complicar as coisas. Christopher me olhou, a expressão esfriando. Isso mesmo, Sra. Clark. A senhorita Miller e eu namoramos por vários anos. Quando ela se formou, fui transferido para Plainville, e ela terminou comigo. Eu não esperava que ele fosse dizer isso de forma tão direta. Embora fossem apenas fatos, a maneira como ele falou fazia parecer que eu era uma garota ingrata que o abandonou quando ele estava em baixa. A mãe de Michael congelou por um instante, mas logo entendeu pela minha expressão. Então é isso. Não é à toa que você adiou sua viagem para Ashwood. Christopher pigarreou. Senhora Clark. Tá bom, vou parar. Então, Christopher, você pretende conquistar a senhorita Miller novamente? Ela perguntou sem a menor tentativa de poupar meu constrangimento. Christopher olhou para mim. Não é o caso. A atmosfera esfriou imediatamente. Michael riu de forma constrangida, tentando aliviar a tensão. A Jessica não disse que precisava sair mais cedo? Christopher, por que você não a acompanha até a saída? Recusei instintivamente. Não é necessário. Christopher pegou a jaqueta com uma mão e meu pulso com a outra. Não tem problema. Estou livre. O calor se espalhou do ponto onde ele me tocava até o meu rosto. Olhei para aquela mão bem definida, momentaneamente atordoada, esquecendo até de me afastar. Quando já estávamos fora de vista, Fiona finalmente reagiu. Ela chutou a canela de Michael. Você escondeu isso de mim. Vou te matar, seu idiota. Ei, calma. Eu tive boas intenções. Você viu ontem. A Jessica ainda gosta dele. Se eles voltarem, isso seria uma boa ação. Você não ouviu o que o Christopher disse? Ele deixou claro que não. Ah, por favor. Você não viu o estado dele naquela época. Com a Jessica, ele nunca superou. Aquilo foi só orgulho falando. Pensa bem. Depois de ser dispensado, ele ia admitir na frente de todo mundo que ainda quer a ex? Você acha que ele não tem dignidade? Mas você está esquecendo por que eles terminaram. A família dele, por si só, já é um obstáculo impossível. Se isso acontecer de novo, e a Jessica? Isso não vai acontecer. Então por que você acha que ele ficou em Maplewood em vez de voltar para a Capital City? Ele não quer seguir o caminho que a mãe traçou para ele. No cargo atual, ela não consegue controlá-lo como antes. É melhor você torcer para dar certo. Se a Jessica se afastar de mim por causa disso, você vai acabar dormindo no sofá por um mês. O carro estava opressivamente silencioso. Christopher dirigia sem dizer uma palavra. Encolhi-me no banco, imóvel, olhos fechados, fingindo dormir. Meia hora depois, o carro parou. Abri os olhos, destravei a porta rapidamente e desci. Mas, à minha frente, havia um prédio que eu não reconhecia. Virei-me para ele, surpresa. Ele segurava a porta do carro com uma mão, o olhar pesado. Não vai mais fingir? Um arrepio percorreu minha espinha. O constrangimento de ser descoberta deixou minha voz mais ríspida. Você sabia que eu estava fingindo e mesmo assim me trouxe até aqui. Igual no hotel. Christopher, você sabe que nosso término não foi porque... Reddit contos e afins. Não foi por causa de quê? Seus olhos eram afiados. Naquela carta, você mesmo não disse? Você disse que não conseguia ver um futuro. Disse que não queria esperar. Eu corri de volta para a capital como um louco, só para encontrar a casa vazia. Jessica, você sabe como isso foi? Fiquei em silêncio. Eu era jovem naquela época. Ingênua demais para suavizar as coisas. Achei que se fosse direta e terminasse tudo, Christopher aceitaria os planos da família e seguiria com a carreira. Não conseguia escrever uma carta dizendo, estou fazendo isso por você. Soaria arrogante e autojustificável. Tudo bem, a culpa é toda minha. Está satisfeito agora? Então pare. Já fui humilhada o suficiente. Ele abaixou a cabeça e acendeu um cigarro, um leve sorriso nos lábios. Você nem teve coragem de admitir que namorou comigo. Quem foi mais humilhado, afinal? Já se passaram tantos anos, já esqueci. Por que tocar nisso de novo? Ele sacudiu a cinza e se recostou casualmente. Sério? Recebi uma ligação ontem à noite. Ouvi algumas coisas. Parece que você anda dizendo por aí que ainda gosta de mim? Meu coração disparou.
Lembrei do celular de Michael sobre a mesa na noite anterior. Meu rosto queimou. Eu estava bêbada. O que se diz sob efeito do álcool não conta. Sempre ouvi que a verdade sai quando a pessoa está bêbada. Franzi a testa. Eu disse que não quero. Então não quero. Christopher me encarou por um momento. Um traço de suavidade passando por seus olhos. Tudo bem, você não quer. 6 anos se passaram, e ainda assim ele conseguia me desestabilizar com facilidade. Por um momento, o silêncio voltou. Ele fez uma pausa, depois perguntou. Quando terminamos, além da carta, você deixou um cartão bancário. O que foi aquilo? Revisitar detalhes do passado fez um suor frio escorrer pela minha nuca. Era para devolver parte do dinheiro que você gastou comigo ao longo dos anos. Continuei transferindo depois. Você não sabia? Ele abaixou a cabeça. Naquela época, ser descartado daquele jeito, eu te odiei. Rasguei sua carta e destruí o cartão. Passei a mão no cabelo, sem coragem de dizer nada. Por que os depósitos? Eu não te emprestei o dinheiro da faculdade. Eu paguei. Foi um presente, não um empréstimo. Era verdade. Mas para mim, devolver o dinheiro tornava tudo mais equilibrado. Na época, eu ainda me importava demais com o que a senhora Johnson dizia. Ele perguntou novamente. Michael disse que você ficou em Civil todos esses anos? Sim. Nos 2 primeiros anos, trabalhei em uma empresa. Depois que aprendi o básico, abri meu próprio negócio. Por que abrir uma empresa? Você não queria seguir pesquisa? Sorri levemente. No fim, não faz tanta diferença. Pago muitos impostos todo ano. Ainda estou contribuindo com a sociedade. O verdadeiro motivo? Eu queria dinheiro. Empreender foi difícil. Quando o Gleam foi lançado, ninguém se importou. Os downloads ficaram na casa das centenas por 3 meses. Fiona quase desistiu e quis voltar para assumir os negócios da família. Ela tinha uma rede de segurança. Eu não. Naquela época, eu estava obcecada em fazer a plataforma crescer. Distribuí panfletos, colei QR Codes em áreas comerciais. Na maioria das vezes me tratavam como golpista, me xingavam, me expulsavam. Mas o pior não era o cansaço físico. Eram as noites encarando números estagnados, duvidando de mim mesma. Por que estou fazendo isso? Não seria melhor desistir? Arrume um emprego, Jessica. Você não serve para negócios. Eu chorava, me odiava, e depois me recompunha. Por quê? Eu saí de um lugar remoto até a capital, depois fui para Civil. Não para aceitar o destino. Se ninguém usasse o Gleam, eu usaria. Se ninguém divulgasse, eu mesma faria. Estudei conteúdos virais em comunidades femininas. Comecei a postar. Adicionei ferramentas pequenas, mas úteis, dentro do aplicativo. As oportunidades surgem de necessidades simples. Uma blogueira fitness encontrou meu conteúdo. Ela usou meu mapa Urban Oasis para gravar um vlog. Os usuários começaram a compartilhar. O tráfego veio. Depois disso, o Gleam cresceu. Centenas de milhares de downloads. Depois, milhões. Lançamos compras e transmissões ao vivo. A empresa decolou. E eu fiquei ainda mais ocupada. Nunca reclamei. Estar ocupada significava dinheiro. E dinheiro significava liberdade. Significava dignidade. Significava poder dizer não. Christopher terminou o cigarro e fez um gesto para eu voltar ao carro. Dessa vez, o constrangimento havia diminuído. Ele perguntava ocasionalmente, e eu respondia naturalmente. Parecia conversar com um velho amigo. Até que ele disse: Acho que já sei quase tudo sobre esses anos da sua vida. E você? Não quer saber nada sobre mim? Meus olhos foram para suas mãos no volante. Você se casou com a Sofia. Por que não usa aliança? Por que está em Maplewood e não na capital? Por que disse que não estava bem? Havia tantas perguntas. Mas depois de hesitar, só consegui perguntar. Quando você vai para Ashwood? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Olhei para ele. Sua têmpora pulsava levemente. Por fim, soltou um suspiro cansado. Amanhã. Lidar com Christopher ainda era exaustivo. Voltei para o hotel e me enterrei debaixo das cobertas, dormindo por 3 horas seguidas. Quando abri os olhos novamente, já estava escuro. Reddit contos e afins. Fiona me mandou uma mensagem. Disse que Michael organizou uma pequena reunião para receber Christopher e perguntou se eu iria. Recusei educadamente, dizendo que precisava voltar para Seaville. Tão cedo? Novos recursos da plataforma estão sendo lançados, e ainda tenho trabalho de finalização. Na verdade, eu estava mentindo. As tarefas poderiam ser feitas por outras pessoas. Eu só não queria ficar na cidade capital. Eu achava que a cidade era grande o suficiente para nunca encontrar ninguém do meu passado. Mas o destino tinha outros planos. Michael e Christopher acabaram crescendo juntos. De fato, o destino age de maneiras estranhas. Levantei, arrumei minhas coisas, reservei um voo e chamei um carro. Ainda faltavam muitos dias para o fim das minhas férias. Eu poderia viajar para qualquer lugar. Para qualquer lugar onde Christopher não estivesse. No meio do trajeto, Michael ligou. Atendi relutante. Já estou a caminho do aeroporto. Sério, não vou. Divirtam-se sem mim. A voz do outro lado de repente ficou mais grave. Para onde você está indo mesmo? Congelei. Christopher! Onde você está agora? Quase no túnel. Desça. Peça para o motorista parar em algum lugar. Minha mão começou a suar ao redor do celular. Por que eu deveria descer?
Christopher, me dê um motivo. Qualquer motivo serviria. Eu precisava desesperadamente de uma desculpa para impedir que meus pensamentos saíssem do controle. Verifique se você está com meu documento na sua bolsa. Tenho uma reunião cedo em Ashwood amanhã. Não posso me atrasar. Olhei para baixo lentamente. Minha bolsa tem seu documento? Como? Não me lembro. Eu tinha deixado no carro, mas agora não consigo encontrar. Ele parecia convicto. Só te dei uma carona hoje. Talvez eu tenha confundido com a minha própria bolsa e colocado lá sem perceber. Olhei para a Miu rosa no meu colo, sem conseguir imaginar que tipo de bolsa Christopher usaria. Abri o zíper. A identidade de capa vermelha estava silenciosamente no bolso lateral. Achei. Ele soltou o ar. Então você pode descer agora? Olhei para a mala aos meus pés e suspirei. Patético. Eu poderia simplesmente ter devolvido por entrega expressa. Cada segundo parecia uma hora. A pessoa que deveria ter chegado há muito tempo ainda não tinha aparecido. O sol já havia se posto completamente. Levei minha mala até o poste de luz e esperei. Na calçada, um homem passou falando ao telefone. O som de seu suspiro se misturava ao vento da noite. Droga, a cabine do táxi foi completamente destruída. Não tinha ninguém dentro? Provavelmente foi esmagado. Coitado, e tinha também um carro de fora da cidade. O poste de luz tremeluziu violentamente. Eu o interrompi, minha voz tremendo. Com licença, aquele carro era um SUV cinza? O homem fez uma pausa. Sim. O mundo ficou em silêncio. Só meu coração batia com força, prestes a explodir. Lágrimas brotaram nos meus olhos. Onde? Logo ali na frente, na East Main Street com a South Avenue. Ao longe, luzes vermelhas e azuis piscavam. Um homem estava diante da polícia, levemente curvado, pedindo desculpas com um sorriso forçado. A multidão fervilhava em murmúrios. Esses motoristas sobrecarregados precisam mesmo ser controlados. Com um caminhão tão grande, qualquer um lá dentro não teria sobrevivido. Através das pessoas, vi o carro de Christopher amassado contra o corrimão. O lado do motorista foi esmagado contra o espaço do passageiro. O carro parecia triturado, mutilado como um brinquedo. Uma onda fria subiu dos meus dedos até o peito. Quis avançar, mas fui impedida pela polícia. Senhorita, é perigoso à frente. Por favor, afaste-se. Só me deixa vê-lo mais uma vez, por favor. Abri a boca, mas nenhum som saiu. Meus joelhos cederam, e eu caí no chão. O policial se assustou ao ver as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Virei a cabeça rapidamente. Christopher estava na beira da multidão, com o rosto cheio de choque. Tentei me levantar, mas uma dor aguda atravessou meu pé, quase me derrubando. Ele rapidamente atravessou a multidão e se agachou para segurar meu tornozelo. Cadê seus sapatos? Eu o encarava, absorvendo cada detalhe, do rosto aos ombros, até as pernas, vívido, vivo, sem ferimentos ou sangue. O calor das mãos dele se espalhou por mim, me ancorando, me trazendo de volta. Eu pensei... Minha garganta se apertou enquanto eu soluçava. Um lampejo de preocupação cruzou seus olhos, enquanto ele se abaixava e me pegava no colo. Estou bem, disse devagar, encostando a bochecha na minha testa. Quando aquele caminhão bateu, eu não estava no carro. Recebi uma ligação do trabalho, o sinal estava ruim, então saí para atender. Agarrei forte a manga dele. Graças a Deus. Graças a Deus. O desespero que me consumira momentos antes começou a desaparecer. Senti a palma quente dele contra meu joelho. Um pouco envergonhada, dei um leve chute. Me põe no chão. Não. Ele apertou o abraço. Você perdeu o sapato, e há vidro quebrado por toda parte. Preciso ter certeza de que você não se machucou. Quando é seu voo? 8 horas. Ele olhou para o relógio. Quase 7. Tarde demais, né? Então fica mais um dia. Envolvi meus braços em volta do pescoço dele, minha voz quase um sussurro. Ele me levantou um pouco mais, o tom mais leve. Fique na minha casa hoje à noite. Já chamei meu motorista para trazer suas coisas. Eu não deveria... Não precisa se preocupar com isso. Só cuide de si. Eu cuido do resto. Fiquei atordoada, como se tivesse sido transportada 6 anos de volta, para aqueles dias cuidadosos e organizados. Christopher me levou de volta para a casa onde eu tinha ficado antes. Estava impecável. A prateleira de morango que comprei ainda estava sobre o armário de sapatos na entrada. A toalha francesa da mesa de jantar não havia sido trocada. A única diferença era que parecia menos habitada, exatamente como quando eu fui embora anos atrás. Ele me colocou cuidadosamente no sofá. Reddit, contos e afins. Nada de cacos de vidro nos pés. Vou mandar alguém trazer sapatos e meias novos depois. Não precisa, tenho alguns na mala. Parei no meio da frase, envergonhada. Eu estava tão nervosa antes que nem percebi que tinha perdido minha bagagem. Christopher, meio ajoelhado diante de mim, segurava minhas pernas com firmeza. Você se preocupa tanto comigo e ainda assim não admite? O quê? Você gosta de mim, Jéssica. Baixei os olhos. Mas... O resto das palavras ficou preso na minha garganta. Ele se aproximou, a mão direita segurando minha nuca, sem me dar espaço para recuar. Respirei fundo, empurrando-o levemente. E eu ainda não terminei de falar.
Você só diz coisas que eu não quero ouvir. Nossas respirações se misturaram. Ele se inclinou mais, segurando meu queixo, e me beijou com intensidade. Seus olhos semicerrados tremiam levemente. Jéssica, eu não estive na cidade capital esses anos, mas esta casa, mandei limpar cuidadosamente a cada 2 meses. Tudo permaneceu exatamente onde deveria. Você não percebe? Eu estava esperando você voltar. Ele se aprofundou no beijo, lábios e língua entrelaçando-se aos meus. Minha mente ficou em branco. Murmurei. Como você pode ter certeza de que eu também estava esperando? O braço dele deslizou da minha nuca pelo ombro até entrelaçar nossos dedos. A primeira coisa que notei hoje de manhã, seus dedos com as marcas profundas dos anéis. Ele sempre me enxergou completamente. Soltei o ar. Tá bom. Cansei de fingir. Christopher, eu te amo. Quando abri os olhos novamente, a luz do sol já havia preenchido o quarto. Havia uma leve umidade fresca no meu pescoço. A pessoa atrás de mim ainda me provocava suavemente. Murmurei em protesto. De novo? Estou exausta. Você não deveria ir para Ashwood? Por que ainda não foi? Ele virou meu queixo e pressionou um beijo nos meus lábios. A luz era suave e gentil. De repente, senti uma felicidade tão intensa que parecia quase irreal. Depois de se satisfazer e se afastar, ele se levantou e disse: Partir um dia depois não faz diferença. Cerrei os dentes. Você não tem uma reunião? Isso não vai dar problema? Ele esfregou o nariz, meio sem graça, vestiu-se e saiu. Volte a dormir um pouco. Vou cuidar de algumas coisas. A porta se fechou com um clique. Me enterrei nas cobertas, rindo baixinho. Não conseguia dormir, mas, em um lugar tão familiar, ficar na cama parecia perfeitamente confortável. Peguei o celular e fiquei rolando a tela por um tempo. Michael tinha enviado 2 mensagens. A primeira era uma captura de tela do feed dele. Michael. Meu amigo organizou um jantar de boas-vindas, mas o cara quis ir embora antes da comida chegar. Me deixou no vácuo pessoalmente, então ele vai pagar essa refeição, sem dúvida. Christopher comentou abaixo. Que cara você está chamando assim? Se tiver algum problema, fala com a Jessica. A segunda mensagem era um emoji travesso do Michael. Voltaram? Meu rosto esquentou. Mais ou menos. Ótimo, então não vou precisar dormir no sofá. Como assim? Nada, haha. Só apostei com a Fiona que vocês iam voltar. Soltei uma risada sem forças. Tão infantil. Depois de responder, a campainha tocou novamente. Espiei pelo olho mágico e congelei. Era Sofia. Ela entrou e olhou ao redor. Faz muito tempo que você não vem à capital? Assenti e fui até o balcão pegar um copo d'água para ela. Ninguém fica aqui há um tempo. Não tem bebidas, só água fervida. Ela se sentou com naturalidade, completamente à vontade. Deu um gole e então fez um gesto para as marcas vermelhas no meu pescoço, com um leve sorriso. Já esquentaram assim logo depois de se reencontrar? Que intensidade. Havia um toque de zombaria no tom dela. Uma dúvida repentina surgiu em mim. Meus olhos caíram sobre o anel de diamante na mão dela. Minha cabeça girou, e um suor frio percorreu minhas costas. Pensando com cuidado. Christopher realmente disse que estava me esperando, mas nunca disse que era solteiro. Eu apenas percebi que ele não usava aliança, e presumi. Eu não confirmei. Naquele momento devo ter parecido horrorizada. Sofia seguiu meu olhar e apertou levemente a mão. Ele nunca mencionou isso? O grande diamante do anel captou a luz e feriu meus olhos. 6 anos atrás, não muito depois de voltar de Plainville, eu me casei. O vapor subindo da água turvou minha visão. Sofia continuou. Meu marido não é tão bonito quanto Christopher, mas ele me trata bem o suficiente. A maioria dos bens da família está em meu nome, e ele cuida das crianças. Além de não me amar, ele cuida de mim quase sem falhas. Parei, então perguntei. Então, por que você se casou com ele? Ela sorriu levemente. Assim como meus pais preferiam Christopher naquela época, meu marido também foi escolhido para um casamento arranjado. Se não funcionasse, escolheriam outro. Já estou acostumada. Seus dedos tamborilavam levemente na mesa, um traço de melancolia em seu rosto. Às vezes eu invejo você e Christopher. Vocês dois são pessoas que conseguem se agarrar a algo. Na verdade, eu já sabia de você antes mesmo de te ver na casa dos Johnson naquela época. Christopher te escondeu cuidadosamente para evitar que a senhora Johnson descobrisse. Ninguém no círculo te conhecia, mas muitos sabiam que ele tinha alguém próximo ao coração. Quando você foi embora, isso atingiu Christopher. Ele bebeu até o ponto de envenenamento alcoólico. 3 vezes teve intoxicação alcoólica. Nenhum de nós jamais o tinha visto daquele jeito. Foi aterrorizante. Ela falou calmamente, contando tudo. Quando ele ficou sóbrio, veio até minha casa e deixou claro para meus pais. Ele, absolutamente, sem dúvida, não se casaria comigo. As palavras dele não deixaram dúvidas, então não havia espaço para negociação. Em casa, alguns seguranças tentaram discipliná-lo com uma bengala disciplinar, mas isso não o quebrou. Ele ainda recusou. Ele ficou em uma fase de crise por cerca de 1 semana. Eu até fui até a residência dos Johnson para persuadi-lo. Eu disse a ele, pra que se preocupar? Casamento é só uma formalidade. Case com qualquer um, não importa.
Eu até prometi não interferir. Ele me olhou como se eu fosse louca e perguntou: Sofia, você já amou? Meu Deus. Fiquei arrepiada bem naquele momento. Sofia esfregou o braço dramaticamente. Então eu disse a mim mesma: tudo bem, esse é um romântico incurável, não vale meu tempo. Depois que se recuperou, voltou para Plainville. No começo, a senhora Johnson tentou de tudo: recompensas e punições. Christopher simplesmente não voltava. Ele estava determinado a seguir seu próprio caminho. Ela teve que ir pessoalmente a Plainville, dizendo a ele que, se ele se humilhasse, ela o transferiria de volta. Ele a ignorou. Ele ficou em Plainville por alguns anos, finalmente saindo por conquistas pessoais reais. Você provavelmente não sabe a diferença entre os dois caminhos. Só posso dizer que Christopher é notável. Eu o admiro. Você ficou fora por vários anos, e ele não voltou para a capital nenhuma vez. Até ontem, quando se espalhou a notícia no círculo de que ele estava de volta, com uma mulher. Fiquei curiosa para saber quem poderia ser. Por um momento, achei que poderia ser você, mas depois de tantos anos, provavelmente não. Então vim pessoalmente para confirmar, e de fato, aquele cara não me decepcionou. Ela piscou para mim de forma travessa. Esqueci de te avisar. Ele foi para Westlake cedo hoje de manhã. O que ele está fazendo, você pode imaginar. Depois que Sofia saiu, sentei sozinha na pequena varanda, pensando em Christopher. A luz do sol estava quente, me deixando sonolenta. Não sei quanto tempo passou. Ouvi o bip da trava eletrônica. Então senti meu corpo se levantar levemente, caindo em braços fortes. Você voltou? Ele murmurou. Tenho que ir para Ashwood amanhã. Não posso mais adiar. Ok. O casamento precisa ser formalmente registrado. Eu já enviei, mas a papelada leva tempo. E sua mãe? Ela concordou. Mesmo que não tivesse concordado, escolher um parceiro não é da conta dela. Eu sorri. Como você a convenceu? Ela não te bateu com a bengala disciplinar de novo? Ele soltou um som baixo. Quando você encontrou a Sofia, aquela que não sabe guardar segredo? Não fale assim. Ela falou muitas coisas boas sobre você. Tudo bem, erro meu. Vamos dar um lugar para ela na mesa principal quando nos casarmos. O sussurro de quem você ama é a melhor canção de ninar. Fechei os olhos, me aconcheguei nele e encontrei a posição mais confortável, afundando em um sono profundo. Em um transe, um pensamento surgiu de repente. Nosso reencontro foi tão repentino que eu ainda não tinha dito. Senti falta dele todos os dias. Não importava. Ainda havia muito tempo. Eu poderia contar para ele depois que acordasse. Fim, que Deus te abençoe.